Salve, salve pessoal, Rodrigo Barbati aqui conversando com você sobre temas de atualidades. Você tem observado aí os nossos slides e percebido que os temas se relacionam a assuntos de política nesse momento. Estamos falando de política internacional, segundo semestre de 2010, assuntos de julho para cá. Sempre lembrando que alguns temas, apesar da imprensa ter dado um destaque naquela data, se relacionam a eventos anteriores. O importante para nós é quando o assunto se consolida, por isso classificamos dessa forma. Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre um tema que vem nos noticiários já há alguns meses, mas que tem desdobramentos e fatos de 2010 no seu segundo semestre. Essa é a nossa preocupação ao trabalharmos esses assuntos. Então observe conosco aí os temas que vão emergir. A gente está conversando aí, claro, recordando política internacional e escolhemos um tema: Cuba liberta presos políticos. Opa! Então vamos dar uma recordada nesse assunto. A libertação ocorreu em julho, então vale a pena aí destacar. Sempre interessante. Agora, perceba que o assunto tem a ver com o quê? O governo cubano vai libertar 52 presos políticos no período de julho a outubro. Então, você tem um contexto de um evento que já vem ocorrendo. O anúncio foi feito em julho. Por isso, estamos considerando o tema nesse contexto. A questão central é: vai libertar por quê? Porque houve uma intermediação entre a Igreja Católica, o governo da Espanha e o governo cubano. Estiveram aí mediando uma ação para libertar presos políticos do regime. É claro que, nossa, ficaram bonzinhos, decidiram fazer isso agora, por que será, não é? É interessante você lembrar que há um contexto aí de tensões já há algum tempo, dissidentes cubanos que foram presos e que o governo cubano não reconhecia como presos políticos, pressão internacional, um monte de polêmicas, os questionamentos sobre o governo da família Castro, primeiro Fidel, depois Raul Castro, se intensificaram e, consequentemente, essa pressão internacional trouxe efeitos nesse debate. Então, a primeira ideia pensa assim: o fato é isso, Cuba liberta presos políticos. Dentro desse olhar, assim, quem são esses presos e por que foram libertados? Essa é a questão central. Nesse contexto, a gente percebeu, os presos eram presos políticos que foram libertados pela mediação da Igreja e do governo da Espanha, em apoio aí, né, à causa, entre aspas, que era garantir uma solução, uma saída política para o impasse envolvendo os dissidentes e o governo cubano. Nesse caso, a gente precisa voltar um pouquinho na história para contextualizar o tema. Então observe aí a questão. Quando falamos desse assunto, lembramos então que no começo de julho os primeiros dissidentes foram enviados à Espanha. Então é curioso perceber que o governo cubano aceitou desde que os opositores saíssem do país. Então esse é o olhar. Nesse contexto, quem são esses dissidentes? Um grupo chamado Grupo dos 75, dissidentes presos em março de 2003 durante a chamada Primavera Negra, presos pelo governo. Então essa é a ideia. Recordando para você o tema. O que pode aí fazer paralelo? O que aconteceu? Manifestações contra o governo cubano pedindo reformas levaram a uma onda de prisões. Esses presos foram julgados como, entre aspas, crimes comuns e ficaram aí presos desde 2003. Essa é a questão. Consequentemente, o fato foi ganhando repercussão quando alguns desses presos iniciaram, no ano passado, uma greve de fome contra as condições carcerárias, contra o governo, pela sua libertação, etc. Então esse movimento gerou pressão internacional muito grande sobre Cuba, que acabou aceitando abrir canais de negociação com a Igreja e o governo espanhol. Então, isso ocorreu lá em 2003, a prisão, o tempo passou e uma ação relacionada a esses dissidentes acabou trazendo, né, o tema. Nesse contexto, a gente depende de um fato lá de fevereiro, que acabou sendo o estopim desse processo, e você vai visualizar, né, que é a morte do preso político Orlando Zapata. Dê uma observada. O nosso amigo aí, Orlando Zapata,
acabou morrendo em função da greve de fome. Nós comentamos com você, ó, pressão internacional para a libertação, após a morte de Orlando Zapata, ocorrida em fevereiro. Mais de 85 dias, de 80 dias, exatamente 85 dias em greve de fome. Começou no final de 2009, essa greve de fome. Então, nesse sentido, a pressão internacional foi muito grande para que se libertasse os presos que estavam condenados aí a penas longas, né, em função de suas posições políticas. Então você tem esse processo como o estopim, vamos dizer assim, da libertação desses presos políticos. Consequentemente, o que aconteceu? E aí fica uma referência para você. O presidente Lula acabou dando um gás nessa encrenca aí, quando falou de presos políticos, presos comuns, gerou uma polêmica, ele fez um comentário infeliz sobre as prisões em Cuba, né, meio que dando um apoio ao governo cubano, e repercutiu mal a posição do presidente. Então a imprensa brasileira tomou a marreta e lembrou do tema, então o assunto ganhou grande destaque. Há um outro aspecto que você vai observar quando tratamos do tema do Orlando Zapata, lá no módulo de política internacional do primeiro semestre, nós comentamos a atuação importante de um grupo que fez grandes manifestações contra o governo cubano, que é as chamadas Damas de Branco. Então, mulheres, mães, familiares desses presos políticos que organizaram manifestações contra o governo pedindo reformas e libertação desses presos. Então, a participação dessas pessoas, dessas mulheres, conhecidas como Damas de Branco, também repercutiu internacionalmente. Então, há um olhar sobre esse tema, a imprensa falou muito, aqui no Brasil também deu alguma repercussão, e inclusive já foi parar em prova, esse assunto andou caindo em prova, aí já temos organizadoras trabalhando esse tema. Então, o seu olhar, entender um pouquinho desse contexto. Agora, antes da gente fazer essa ponte entre os assuntos aí e a questão em si, ou mesmo falar de outros temas, é preciso recordar um outro assunto que você vai lembrar. Que assunto seria este? Temos que lembrar da própria Revolução Cubana em si. Em 1959, Fidel Castro derrubou o ditador Fulgêncio Batista, assumiu o governo e uma proposta de reformas que conduziu à aproximação de Cuba à União Soviética. Nesse contexto, tivemos algumas encrencas com os Estados Unidos, crise dos mísseis soviéticos em Cuba em 62, rompimento de relações Estados Unidos-Cuba, todas essas polêmicas fizeram de Cuba um bastião do socialismo na América, contra os Estados Unidos, etc. O tempo passou e Cuba se tornou, na verdade, uma ditadura, né, extremamente violenta. Fidel Castro ficou de 59 a 2008 no poder, quase 50 anos governando Cuba, e passou o poder para o seu irmão, Raul Castro, né, que vem fazendo algumas reformas econômicas e algumas mudanças, pequenas mudanças políticas. Então a pressão é muito grande sobre o país, que enfrenta uma grave crise econômica também. Recentemente, Raul Castro aventou a possibilidade de demitir milhares de cubanos do serviço público, né, que na verdade tudo estatizado no país. Então, consequentemente, essas questões geraram polêmicas, geraram atritos e conflitos dentro do próprio país, pressão, quer dizer, quando a gente fala conflitos, tensões, né, algumas manifestações, os protestos, nada contundente para derrubar o regime, mas temas que se relacionam, e por isso que Cuba anda nos noticiários aí, fica de olho, o passado, o presente, esses temas possam ser observados. Legal? Esse é um assunto que você poderia ter aí alguma pergunta em prova sobre Cuba, sobre a Revolução Cubana, sobre a questão dos presos políticos e agora sobre as reformas que o governo cubano pretende fazer no governo de Raul Castro. E umas figuras aí, né, que foram sendo destacadas nesse período. Como Cuba volta e meia está presente nos noticiários e andou aparecendo muito em 2010, chamo sua atenção para esse tema, imaginando algum tipo de abordagem. Legal? Além desse assunto, vamos trocar um pouquinho de tema. Agora vamos deixar Cuba e vamos para o outro lado do mundo, vamos para o Oriente Médio. Tem uma outra polêmica aí também, que o governo brasileiro acabou se envolvendo, gerando notícias também aqui na imprensa nacional e internacional, relacionado a um evento ocorrido no Irã. Então vamos dar uma olhadinha?
além da questão cubana, vamos lá. Esse assunto você deve ter acompanhado aí, condenação de iraniana gerando protestos no mundo em agosto, né? Esse tema ele esteve aí sendo lembrado com referências, para nós pode ser aí uma questão a ser destacado. E aí quem é o personagem? Então vamos lá. Sakineh Mohammad Ashtiani é a personagem? Sim. Por quê? Condenada à morte por apedrejamento. A iraniana, manifestações contrárias à sua execução, né, foram aí enviadas ao presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, outra figura polêmica. Então aqui o Irã está nos noticiários, não pela questão nuclear que você já sabe, mas principalmente por essa polêmica. E por quê? Porque ela foi condenada por adultério. Essa é a questão, quer dizer, apedrejamento por adultério. Então, uma questão aí degradante, uma polêmica, é um tema interno, mas ganhou repercussão internacional, porque o assunto ganhou uma dimensão inesperada, até porque uma mobilização na sua defesa, até mesmo pela forma como a execução será realizada, para apedrejamento, então toda essa polêmica. Então esse é o olhar. O ponto interessante aqui é lembrar o retorno desse tipo de pena ao Irã desde 79, com a chegada dos ayatolás ao poder, os líderes religiosos, transformaram o Irã numa teocracia, então questão de religião, política muito misturadas, né, e também na questão econômica, social, e essas polêmicas estiveram presentes. Então o assunto voltou aí com intensidade. Consequentemente, ao pensarmos no tema, é lembrar como o Brasil se acabou se envolvendo na história. O presidente Lula, meio sem muita contundência, mas tocou no assunto. O Brasil ofereceu asilo político, né, e o Irã não aceitou, consequentemente, mas o Brasil acabou se envolvendo um pouco no tema. Nós falamos que desde a Revolução Iraniana de 79, que a morte por apedrejamento foi instituída, né, retornando, né, tá lá nas leis islâmicas mais antigas. Consequentemente, esse tema repercutiu aqui em outros lugares. Vale sempre lembrar que a nossa amiga aí ainda não foi executada, menos mal. O governo iraniano voltou atrás quanto ao apedrejamento, mas manteve a pena de morte por adultério. Então, as polêmicas continuam. Mas uma mobilização internacional trouxe o tema à tona, aspectos interessantes aí foram levantados e o assunto acabou repercutindo internacionalmente. Veja que curioso, e o Brasil acabou se envolvendo, mas a sua proposta de asilo não foi aceita pelo governo iraniano. Polêmicas continuam, fica atento que esse assunto ainda tem algum desdobramento, aí não está resolvido ainda não. Legal? Então são essas referências, esses dois temas que gostaríamos aí de destacar para você. Agora vamos dar uma observada em exercícios. Na verdade, um exercício aqui para você sobre esses assuntos. Olha lá. No dia 24 de julho, o jornal Estado de São Paulo informava que mais 5 presos políticos libertados pelo regime de Raul Castro haviam chegado a Madrid, unindo-se aos 15 dissidentes já soltos por Cuba nas 2 últimas semanas. O governo de Havana se comprometeu a libertar um total de 52 presos em virtude de... Então vamos lá. Negociação articulada pelo presidente Lula? Não, o presidente Lula falou umas bobagens, né? Compromisso assumido por Barack Obama de deixar Guantánamo, base americana em Cuba? Não, nada disso. O assunto não é esse. Observe os outros itens aí. Promessa Fidel Castro ao presidente Hugo Chávez? Não, Fidel Castro, pelo contrário, ele apoia a prisão da turma. Olha lá, acordo com a Igreja Católica de Cuba, com apoio da Espanha. Não tem nada a ver com o Acordo Internacional de Justiça. Então, olha, em virtude do acordo com a Igreja Católica Cubana. Isso é lembrar, uma questão simples, foi assim, por exemplo, que a VUNESP trouxe o tema em prova, e fica essa referência para você, pensando, uma pergunta em que o avaliador comentou a libertação dos presos, falou um pouquinho do governo cubano e da Espanha, perguntou, bom, quem é que está envolvido nesse tema, que foi o grande responsável pela libertação, a Igreja Católica de Cuba. É isso aí, pessoal. O assunto para nós, como referência, como tema. Tá bom? Vamos encerrando esse módulo.
né? Daqui a pouco a gente volta. Obrigado a todos. Até a próxima.